Olá amigo online, estou de volta. Gente, não fechamos ainda esse ponto, o ciclo orçamentário. Na aula anterior, no bloco da aula anterior, eu trabalhei uma situação do número 1, onde evidenciamos com mais detalhe, com mais objetividade, a possibilidade de, ou como se estuda o orçamento dentro do Congresso Nacional. Então, a ênfase que eu dei em relação à situação número 1 foi mais do estudo, foi mais do papel do Congresso, do papel da Comissão Mista de Orçamento. Passada essa fase inicial, ainda dentro de ciclo, vamos trabalhar agora com a situação de número 2, o que acontece ou como poderão acontecer as emendas. Emendas, exatamente, emendar quer dizer alterar um projeto de lei. Mas para alterar um projeto de lei orçamentária, são necessárias regras, a obediência a regras. E é justamente isso que as bancas costumam cobrar. Como é que um parlamentar pode emendar um projeto de lei de orçamento? Quais são as regras previstas pela Constituição Federal que possibilitam esse parlamentar propor uma alteração através de uma emenda? E é justamente nesse ponto que retomamos nessa nossa aula de hoje. Então vamos ao material de apoio, tá na tela. Olha só, ciclo orçamentário, continuando, situação de número 2. Gente, ainda estamos no Congresso, hein? Olha aí o Congresso, ainda estamos apreciando, trabalhando, né, o nosso projeto de lei dentro do Congresso Nacional. O que aconteceu até agora? O presidente da República, através de uma mensagem presidencial, não é assim que acontece? Encaminhou o seu projeto da lei orçamentária anual ao Congresso. Não é o Congresso quem vai estudar inicialmente, aprendemos, né, no bloco anterior, quem vai estudar inicialmente é a Comissão Mista de Orçamento. Então o Congresso vai receber, mas automaticamente, quase que em ato contínuo, vai repassar para a Comissão Mista de Orçamento. Estudamos e vimos na aula anterior que o papel da Comissão Mista de Orçamento, inicialmente, é o de estudar, através de comitês permanentes, através de áreas temáticas. Mas o papel da Comissão Mista é o estudo. Poderá também a Comissão Mista, e é a partir daí que vamos retomar, poderá também a Comissão Mista possibilitar as emendas ao projeto de lei. Então a Comissão Mista também poderá emendar. Mas, gente, em relação à possibilidade dessas emendas, que fique bem claro o seguinte: qualquer parlamentar poderá propor uma emenda. Então, não são apenas aqueles que compõem a comissão mista. Estão lembrados, quantitativo? 40, não é? 40 titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. Qualquer parlamentar, quer seja titular, quer seja suplente ou quer seja um parlamentar não integrante da comissão mista, poderá propor uma alteração através de uma emenda. Então, os 594 parlamentares, exatamente, poderão propor até, observem, até 25 emendas individuais. É emenda para chuchu, né? Bem, então, se a banca afirmar apenas os parlamentares integrantes da comissão mista poderão propor uma emenda ao projeto de lei do orçamento, errada a questão. Qualquer parlamentar poderá propor essa emenda. Mas para emendar, são necessárias a obediência a regras constitucionais. Não é simplesmente o parlamentar chegar, não gostei do projeto de lei, quer alterar, quer emendar. Não é assim não. Não funciona desse jeito. Existem regras previstas pela Constituição Federal. E tenham muito cuidado que serão essas regras a serem cobradas nas provas de concurso. Geralmente, as bancas trabalham as regras que os parlamentares deverão seguir para emendar um projeto de lei. Mas, Wilson, quais são essas regras? Vamos lá. Regra número 1. Essa regra número 1 ela é bem lógica. Lógica pelo que nós já estudamos até agora. Gente, vamos emendar, digamos, um parlamentar quer emendar um projeto da lei orçamentária anual. Nós já sabemos que a lei orçamentária anual, esse projeto, para ser elaborado pelo Executivo, né, como regra, ele deverá ter sido elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO. Não foi isso que aprendemos? Primeiro o PPA, que é o querer fazer, depois a LDO, que é o poder fazer, e por último a lei orçamentária anual, que é o fazer. Bem,
Se eu elaborei uma LOA, um projeto, obedecendo, compatibilizando com o PPA e com o LDO, nada mais lógico do que uma emenda à lei orçamentária anual, a esse projeto, também está compatível com o PPA e a LDO, não é verdade? Então a regra número 1, compatibilidade das emendas com o PPA, Plano Plurianual, e com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é a regra número 1. Geralmente as emendas, em sua grande maioria, tem como finalidade acrescentar uma despesa, incluir uma dotação. Então, gente, a LOA, quando foi elaborada, ela foi elaborada de forma que as receitas fossem suficientes para bancar as despesas. Então, se um parlamentar quer aumentar as despesas via emenda, ele terá também que indicar de onde os recursos virão. E é justamente aí que entra a regra número 2. Os parlamentares, para emendar um projeto de lei orçamentária anual, deverão indicar os recursos necessários para essas emendas. E a Constituição Federal, olha o detalhe, só admite como recursos necessários para fins de emenda a anulação de dotações. Mas, outro detalhe, a Constituição Federal também impede que os parlamentares anulem 3 dotações. Qualquer dotação pode ser anulada, exceto essas 3 que eu vou citar agora. A primeira, dotações para pessoal e seus encargos. A segunda, dotações para os serviços da dívida. E a terceira, dotações para as transferências tributárias constitucionais, que a União faz para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Então ficamos assim. Para que um parlamentar possa propor uma emenda, as regras que deverão obedecer são as seguintes. Primeira, as emendas deverão estar compatíveis com o PPA e com a LDO. Regra número 2, os parlamentares deverão indicar os recursos necessários para a proposição dessa emenda, admitidos apenas aqueles provenientes da anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviços da dívida e as transferências tributárias constitucionais para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Gente, dotações para pessoal e seus encargos, nenhum problema, não é? Aí não tem o que se explicar. O parlamentar não pode anular uma dotação para folha, para pessoal, para as contribuições e colocar outra coisa no lugar. Agora, serviços da dívida. O que são serviços da dívida? Os serviços da dívida, gente, representam o principal da dívida mais os encargos. Quando um Estado contrata uma dívida, digamos, de 100 milhões, ele não vai pagar apenas 100 milhões. Ele vai pagar 110 milhões. Por quê? Haverá incidência dos encargos, dos juros. E a lei orçamentária anual, no caso o projeto, deverá contemplar dotações para o serviço da dívida, para o pagamento do principal e para o pagamento dos encargos. E daí vem a exclusão da Constituição Federal. Nada dos serviços da dívida poderá ser anulado. Então, se depararem com uma questão onde ela afirme o seguinte: dos serviços da dívida, apenas os encargos poderão ser anulados para fins de proposição de uma emenda. Errada a questão. Nada dos serviços da dívida poderá ser anulado. E, por fim, as transferências tributárias. Quando a Constituição Federal, ela coloca no seu texto, lá que vamos ver daqui a um pouquinho, transferências tributárias, quer dizer, são as transferências obrigatórias que a União faz para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Cuidado que, no caso das transferências voluntárias, essas poderão ser anuladas. Então, atentem para a questão. Se a banca colocar transferências voluntárias não poderão ser anuladas para fins de proposição de uma emenda, a questão estará errada. O que a Constituição Federal vedou foram as transferências tributárias, que são aquelas obrigatórias. Ok a todos? Então, os parlamentares deverão seguir essas regras para emendar um projeto de lei. A Constituição ainda mencionou uma relação das emendas com os parlamentares, a possibilidade de as emendas também estarem relacionadas a outras situações. Quais são? A primeira, imaginem que o projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, onde de um lado encontramos a receita prevista, vou colocar 100, só para
fim de exemplo. Do outro lado, a despesa fixada, 100. Quando os parlamentares na comissão mista receberam esse projeto de lei e estudaram a receita prevista, perceberam que houve um erro. Houve um erro, ou por omissão, ou de ordem técnica ou legal, daquela previsão da receita. Na realidade, a receita prevista não deveria ser 100, mas deveria ser 130, por conta desse erro detectado pelos parlamentares na comissão mista. E o que é que eles vão fazer? Eles vão reestimar a receita. De 100, ela vai passar para 130. Passando para 130, e agora? Eu tenho receita 130, despesa 100, está abaixo. Então, as emendas também poderão estar relacionadas exatamente com essa diferença. Diferença ocasionada, provocada pela reestimativa da receita. Então, além do cancelamento de dotações que eu acabei de mostrar, as emendas também poderão estar relacionadas à reestimativa da receita. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou ainda mais essa possibilidade, ao colocar em seu artigo 12, parágrafo 1º, que o Poder Legislativo poderá, sim, reestimar a receita, caso comprove erro ou omissão de ordem técnica ou legal. E finalizando as regras da Constituição Federal, as emendas também poderão estar relacionadas ao texto da lei. Ou seja, o projeto foi encaminhado, mas tem um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, que ninguém está entendendo, ou que é de difícil compreensão. Para evitar possíveis questionamentos após a aprovação do projeto, os parlamentares poderão melhorar a redação daquele artigo, daquele parágrafo, daquele inciso, daquela linha. São as chamadas emendas de redação. Não cancelam nada, não incluem nada, apenas melhoram o texto da lei. E a Constituição Federal fez relação também a essa possibilidade nas regras que ela elencou para a proposição de emendas. Então é isso que vocês deverão levar para a prova. Mas tudo que eu falei agora será colocado na parte visual, mostrando a Constituição Federal, a parte técnica mesmo. Vamos ver? Olha só na tela. Gente, então comissão mista vai estudar, vai emendar. Quais são as regras? Artigo 66, parágrafo 3º, trouxe as regras. Começamos. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, regra número 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Regra número 2, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre, olha só, gente, possa anular qualquer dotação, exceto aquelas 3, né? Vamos ver novamente. Primeira, letra A, linha A, dotações para pessoal e seus encargos. B, serviço da dívida. E C, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal. Ou, olha só a relação agora que a Constituição Federal vai fazer, ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões. Com a correção de erros ou omissões. Como eu falei, a Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou mais ainda esta possibilidade ao assinalar em seu artigo 12, parágrafo 1º, o seguinte: reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, essa é a primeira relação que a Constituição Federal fez em relação às emendas, né? Erro ou omissão. Mas as emendas também poderão estar relacionadas com os dispositivos do texto do projeto de lei. No caso aí, serão as emendas de redação. Tudo isso, gente, são regras que eu acabei de assinalar, de colocar aqui, regras para emendar um projeto de lei de orçamento anual. Mas será que a LDO também poderá ser emendada? Será que um projeto, após ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo da LDO, poderá ser emendado? Claro que pode. E a regra é bem simples. Artigo 66, parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Por quê? Porque acima da LDO temos o PPA.
Então, uma emenda à LDO tem que estar compatível com o PPA. Uma emenda ao projeto da Lei Orçamentária Anual tem que estar compatível com a LDO, que está acima do projeto da LOA, e ao PPA, que está lá no topo da cadeia, né, do sistema orçamentário. Então, é possível, sim, emendar um projeto de LDO, desde que haja essa compatibilidade com o plano plurianual. E aqui mostramos as regras previstas pela Constituição Federal para que um parlamentar possa propor uma emenda para fins de alterar o projeto de lei orçamentária anual. Bem, então até agora, qual é o papel da comissão mista que vimos? Voltem para a telinha, olha só. Comissão mista, ela vai estudar inicialmente, trabalhamos na situação 1, vai emendar, né? Acabei de mostrar as regras das emendas, depois vai emitir pareceres, cada área temática vai emitir o seu parecer, que é o relatório setorial, depois teremos um parecer geral, que é o relatório geral, para que o projeto possa ser devolvido ao Congresso e o Congresso possa apreciar. Mas a comissão mista, ela não vai acabar suas tarefas, né, com um parecer. Mostrei isso na situação de número 1. A comissão mista vai parar de trabalhar em relação a esse estudo inicial através da redação final. E é justamente isso que a banca poderá cobrar. Quando é que a comissão mista para de trabalhar? Depois da redação final. Então, esse é o último ponto cuja responsabilidade é da comissão mista, que é a chamada redação final. Bem, então, feito isso, e agora? E agora o projeto ele já poderá ser apreciado pelo Congresso, depois de ser emendado, estudado, etc, etc, etc. Mas fica uma perguntinha ainda no ar. Ô Wilson, então os parlamentares, qualquer um, podem propor uma emenda desde que sigam aquelas regras que você trouxe aqui para a gente. Exatamente, qualquer parlamentar, qualquer um. Mas eu já ouvi, já li em algum lugar, que o próprio presidente poderá também emendar. Ele encaminha um projeto, depois se arrepende, né? Ah, não era bem aquilo não, e agora eu quero alterar. Será que ele pode emendar o seu próprio projeto depois de ter encaminhado ao Congresso Nacional? Será que pode? Vamos ver agora, olha só. Presidente, aí vem a interrogação, pode ou não pode propor uma emenda? Pode sim, gente. A previsão legal para isso, artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal. Olha aí. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Percebam que eu destaquei alguns pontos do parágrafo 5º, olha eles aí. Destaquei Congresso Nacional, destaquei iniciada, comissão mista, parte cuja alteração é proposta. Por que eu fiz esses destaques? Porque geralmente as bancas se aproveitam do parágrafo 5º do artigo 66 para invalidar uma questão, trocando um dos pontos destacados por um outro ponto. Vamos ver como é que fica? Então, cuidado com esse artigo 66, parágrafo 5º, que fala sobre a possibilidade de o presidente da República propor uma emenda ao seu próprio projeto. Mas ele também deverá seguir algumas regras. Cuidado com aquilo que eu marquei. Voltem de novo, olha só. O cuidado, então, é com o Congresso Nacional, com iniciada, com comissão mista e parte cuja alteração é proposta. Vamos efetuar mais uma vez a leitura correta do artigo 66, parágrafo 5º, já com o primeiro destaque. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional. O destaque aí é Congresso Nacional. Então, o presidente envia mensagem ao Congresso. O que é que a banca faz? Ela vai tirar Congresso e colocar no lugar do Congresso Nacional, olha só, comissão mista. Aí ficaríamos assim com a questão. O presidente da República poderá enviar mensagem à comissão mista. Não, não tem essa ligação direta não. Presidente e Congresso, depois Congresso, comissão mista. Então, o erro que pode acontecer na primeira passagem, no primeiro destaque, é esse aí. Continuando.
Então, o presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional, é o texto correto, para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, olha só o que eu marquei agora, iniciada a votação, né? Aí a banca costuma trocar iniciada a votação por concluída a votação, invalidando completamente a questão. Não é concluída, é iniciada a votação. Mais um destaque. Iniciada a votação onde? Na comissão mista, porque a votação acontece inicialmente na comissão mista, já que estamos falando de emenda ainda, né? Comissão mista. Aí a banca vai tirar a comissão mista e vai colocar no lugar no Congresso, invalidando completamente a questão. Não é no Congresso, é na comissão mista. Olha só, na comissão mista, aí finalizamos da parte cuja alteração é proposta. Não é de todo o projeto que precisa, que o presidente está limitado a encaminhar uma mensagem, de todo o início do projeto, não é? Apenas do início da parte cuja alteração é proposta. Aí, geralmente a banca tira toda essa passagem aí e coloca no lugar do projeto. Não é do projeto, é apenas da parte cuja alteração é proposta. Então ficamos assim. Olha só. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Então, pode também o presidente encaminhar uma mensagem para alterar o seu próprio projeto? Pode sim, desde que obedeça às regras previstas no parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal. Então, muito cuidado com este artigo e com este parágrafo, que costuma cair bastante em provas de concurso. Ok? Bem, vamos voltar à nossa situação de número 2. Vamos lá. Continuando, né, a situação de número 2. Gente, vamos supor que esse projeto aqui, ó, é o que foi encaminhado. De um lado, receita, do outro lado, despesa. Eu coloquei R1, R2, R3, só para dar o nome da receita, não é bem fácil. Do outro lado, D1, D2 e D3. Bem, vamos supor, dentro dessa suposição, que o Congresso, lá na comissão mista, emendou, alterou o projeto de lei. De que forma? Ele tirou D3 e colocou D4 no lugar, através de uma emenda. Voltou para o Congresso apreciar, isso aconteceu na comissão mista, né? Depois voltou para o Congresso apreciar, o Congresso aprovou dessa forma aqui, ó. R1, R2, R3, D1, D2 e D4. E devolveu ao presidente da República. Bem, vejam que o projeto inicial foi alterado. O presidente mandou R1, R2, R3, D1, D2 e D3. Mas a comissão mista tirou D3 e colocou D4 no lugar. E agora, José? Será que o presidente poderá discordar dessa emenda, dessa alteração que o Congresso fez? Será que sim? A resposta: poderá sim discordar. Agora, uma pergunta em cima disso. De que forma ele vai discordar? Qual a previsão legal que o presidente poderá utilizar para discordar dessa alteração efetuada pelo Congresso do seu projeto de lei? A forma técnica legal chama-se, olha só, gente, veto. Então, através de um veto, o presidente, no caso a presidente, poderá discordar dessa emenda. Previsão legal para isso, parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, que diz: se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, percebam que não é de qualquer forma não, hein? Ou ele deverá declarar o projeto sendo inconstitucional, no todo ou em parte, ou algo está contrariando o interesse público. Ocorrendo isso, olha agora a sequência: vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará
dentro de 48 horas, ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Mas, Wilson, essa regra, vou até te falar, não é só para orçamento, não. Essa regra vale para qualquer processo legislativo. É mesmo? Realmente é. Para qualquer processo legislativo. E cabe para orçamento também. Você não falou na primeira aula, praticamente nas primeiras aulas, que a lei orçamentária anual é uma lei especial, porque tem todo um rito processual específico, regras próprias. Mas essa regra aí vale para qualquer processo legislativo. Mas, gente, eu também recomendei no início, na primeira aula, praticamente, primeira, segunda, terceira, não lembro mais, mas no início das nossas aulas aqui, eu recomendei a leitura diária dos artigos 165 ao 169, estão lembrados? E dentro dessa leitura, certamente, vocês passaram pelo artigo 166, parágrafo 7º, que possibilita utilizarmos regras do processo legislativo comum em relação à matéria orçamentária. É verdade? Claro que é verdade. Observem, olha só. Artigo 166, parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no caso, 166 menciona PPA, LDO e LOA, no que não contrariar o disposto nesta seção, 165 ao 169, que é a seção 2 dos orçamentos, as demais normas relativas ao processo legislativo. Estão vendo aí? Por isso que poderemos também utilizar o artigo 166, parágrafo 1º, que fala do veto. Então, há como utilizarmos normas do processo legislativo comum em relação a quê? A matéria orçamentária. Desde que, primeiro, temos que observar as normas do artigo 65 ao 69. Naquilo que não estiver contrariando, aí outras normas do processo legislativo comum poderão ser utilizadas para trabalhar esse estudo, essa matéria chamada orçamento público. Então, assim como utilizar o parágrafo 1º do artigo 66, que fala do veto. Mas o que é vetar? Vetar, gente, quer dizer tirar, não é discordar, não quero aquilo, não tem nada a ver, está contrariando o interesse público, é inconstitucional, sai, eu tiro, não quero, diz a presidente. O veto, dentro do nosso projeto, vai provocar exatamente isso que vai aparecer agora na tela. Olha só. O veto foi retirado. Estão vendo aí D4? Riscado D4 do mapa. Por quê? Porque a presidente não concordou com o D4, que foi a emenda proposta pelos parlamentares. Estão vendo aí? Mas o Wilson, então, quer dizer que a presidente só poderá vetar as emendas parlamentares, porque ela não vai concordar, né? Que não tem nem lógica ela vetar a sua própria dotação. Não. Ela pode se arrepender. Mandou, os parlamentares aprovaram, voltou para ela olhou lá para D2, que foi dela, né? Dotação dela, e achou meio agora que contrariando o interesse público. Não gostou. Declara que está contrariando o interesse público e veta a sua própria dotação. Então, se a banca afirmar os vetos só poderão incidir nas emendas parlamentares, a questão estará errada. A presidente poderá vetar o seu próprio projeto, a sua própria dotação. Ok a todos? Bem, então isto posto, voltemos para a figurinha, olha lá. Então vetar quer dizer tirar, né? Tiramos D4. Olha como ficou agora. Como a presidente vetou, ela terá que devolver ao Congresso para que o Congresso possa apreciar o veto. O Congresso não vai apreciar tudo de novo não, senão não teria mais fim esse processo. O Congresso agora vai receber para apreciar o veto. Mas há um detalhe em relação ao prazo que foi dado à presidente para ela vetar. Que detalhe é esse? Artigo 166, parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Já peguei algumas questões onde a banca tirou sanção e colocou o veto no lugar. Então, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Parágrafo 4º trouxe outra regra, olha só. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento,
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores em escrutínio secreto. Mas este artigo 166, parágrafo 4º, veremos na próxima aula. Até já.